Veja as revisões pedidas no INSS e saiba aumentar a aposentadoria. Você está no canal Brasil Novo, eu sou Caco Siqueira. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos lá para a tela, que eu vou colocar aqui passarinhos fazendo participação especial. Veja as revisões mais pedidas no INSS e saiba aumentar a aposentadoria. Segurado que recebe benefício com erro pode solicitar correção do valor ao órgão, inclusão de salários e de tempo de contribuição, além de mudança da data de início do pagamento do benefício estão entre os principais pedidos de revisão no INSS Instituto Nacional do Seguro Social, segundo advogados consultados pelo Agora. A solicitação de correção pode ser feita pelo segurado em até 10 anos após o pagamento do primeiro benefício. Se provar que houve erro, ele tem direito de receber valores retroativos limitados aos últimos 5 anos. Segundo o advogado Diego Cheroli, é vice-presidente do IBDP Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, no caso das aposentadorias, os pedidos de correção mais comuns são referentes à contagem do tempo de contribuição e à revisão dos salários ao longo da carreira, além da consideração dos períodos de trabalho em situação de insalubridade ou periculosidade. Em ambas as situações, as solicitações, caso aprovadas, resultam em um aumento no valor da aposentadoria recebida pelo beneficiário. Outro pedido que também pode ser feito é para mudar a data de início do benefício, situação chamada reafirmação da data de entrada do requerimento. Isso ocorre quando o beneficiário alcança uma condição de aposentadoria mais vantajosa do que a que tinha na data da solicitação e anterior à concessão. Especialista em direito previdenciário e professor universitário, Marcelo Marella acrescenta que há pedidos na Justiça para revisão de aposentadorias mais antigas. Até então, o cálculo dos benefícios era feito por salários mínimos. Hoje, isso não ocorre mais. Houve caso de pessoa que se aposentou ganhando 9 salários mínimos, valor atualmente referente a R$ 9.900, e, hoje, recebe R$ 2.000. Portanto, há uma discussão judicial sobre a questão do direito adquirido, comenta. Em relação ao auxílio-doença, há revisões atreladas à antecipação do benefício, que ocorreu no ano passado por causa da pandemia da Covid-19. Sem a realização das perícias médicas, o INSS estava pagando um salário mínimo para quem apresentasse pela internet os laudos que comprovassem a incapacidade temporária para o trabalho. Posteriormente, se fosse constatado que a pessoa tinha direito a um valor maior, a diferença seria paga. Já no caso das pensões por morte, os herdeiros podem pedir a inclusão de dependentes ou revisar o histórico de contribuições do segurado morto. Como conseguir a revisão? Os pedidos de revisão na esfera administrativa, ou seja, no próprio INSS, podem ser feitos pela internet ou pelo telefone 135. Para quem pretende entrar na Justiça, é possível fazê-lo gratuitamente e sem advogado pelo JEF Juizado Especial Federal, desde que o valor da ação não ultrapasse 60 salários mínimos R$ 66.000. Seja qual for a opção escolhida, o segurado deve anexar o máximo de documentos que atestem a situação alegada, como comprovantes de salário e de vínculos empregatícios para aposentadorias, e laudos médicos nos pedidos envolvendo auxílio-doença. Principais pedidos de revisão /vertical. Veja o que fazer. 1. Contagem de tempo de contribuição. O segurado pede ao INSS que reveja os períodos de contribuição. Por erro do INSS ou por falhas na contagem, alguns períodos de trabalho ou de contribuição como autônomo podem ficar de fora da soma. 2. Revisão de salários. O INSS considera um salário de referência abaixo do que o trabalhador, de fato, recebia.
O mesmo ocorre nos casos em que a empresa desconta do salário do empregado a contribuição ao INSS, mas não repassa o valor ao Instituto. Nesse caso, se não houver comprovação dos valores, a autarquia considera o salário mínimo da época. 3. Reafirmação da DER. DER é a data de entrada do requerimento, ou seja, o dia em que o segurado fez o pedido da aposentadoria. Há direito quando o beneficiário consegue um benefício mais vantajoso em uma data posterior ao pedido e anterior à concessão. O INSS deveria verificar automaticamente a condição mais vantajosa, mas nem sempre isso ocorre. 4. Tempo especial. O beneficiário pode pedir a conversão do tempo especial em comum se comprovar que trabalhava em condições prejudiciais à saúde ou perigosas. Essas condições, quando reconhecidas pelo INSS, elevam o tempo de contribuição e, consequentemente, melhoram o valor do benefício. A regra, no entanto, só vale para atividades realizadas até 13 de novembro de 2019, data de início de validade de reforma da Previdência. 5. Pensão por morte. Os herdeiros podem pedir a inclusão de um dependente para receber o benefício. Há casos, por exemplo, em que o INSS autoriza a pensão para os filhos, mas não para o cônjuge do segurado falecido. Os dependentes também podem questionar o valor do benefício pago. É possível revisar o histórico de contribuições do segurado que morreu, por exemplo. 6. Auxílio-doença. A revisão pode ser referente ao tempo de recebimento ou ao valor recebido. No ano passado, por causa da pandemia, as perícias presenciais não estavam sendo realizadas. Por esse motivo, o INSS estava liberando um salário mínimo, a título de antecipação, para todos que apresentassem, pela internet, os laudos médicos que comprovassem a doença. Posteriormente, se houvesse comprovação do direito a um auxílio maior, a diferença seria paga. Tipos de revisão. Administrativa. Nesses casos, o próprio segurado pode pedir a revisão. A solicitação pode ser feita pela internet, pela ferramenta Meu INSS, ou pelo telefone 135. Como pedir pela internet? 1. Entre no Meu INSS. 2. Acesse o sistema com seu login CPF e senha. 3. Na aba Para você, escolha a opção Agendamentos, Solicitações. 4. Clique em Novo requerimento. 5. Role a tela até o fim e selecione a opção Recurso e Revisão. 6. Em seguida, clique em Revisão e, posteriormente, em Avançar. 7. Confira seus dados e selecione a opção que mais se aplica ao seu caso, como, por exemplo, se o valor do benefício está incorreto. 8. Anexe todos os documentos necessários para comprovar seu pedido, como documentos, laudos médicos, registros em carteira e o que mais julgar pertinente. 9. Finalize clicando em Avançar. Se o pedido de revisão for indeferido, é possível apresentar recurso em primeira ou segunda instância pelo próprio Meu INSS. Judicial. Se o trabalhador não tiver sucesso no pedido de revisão pela via administrativa, uma opção é acionar a Justiça. Para as ações com valor de até 60 salários mínimos, o que equivale a R$ 66 mil em 2021, é possível entrar com ação no JEF Juizado Especial Federal. Como entrar com ação no JEF do TRF3 Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 1. Acesse o site do TRF3. 2. Cadastre-se no sistema ou faça login com CPF e senha. 3. Clique em Atermação. 4. Em Fórum, escolha o juizado de sua cidade e clique em Prosseguir. 5. Escolha a opção Revisão do benefício. 6.
Descreva os fatos ocorridos, justifique seu pedido e anexe documentos que comprovem a situação. Ao término, clique em continuar. Fontes: advogados Diego Cheroli e Marcelo Amarela e reportagem. Bom, pessoal, como vocês viram aí, tá bem explicado, né? Acho que melhor do que essa alemã que eu contratei aqui, que fala, ela não fala nexo, ela fala nexo, mas tá bom, ela explicou direitinho. Então aí vocês sabem aí os itens que dá para fazer revisão, né? Então contagem de tempo de contribuição, revisão de salários, reafirmação do DER, que é o data de entrega do requerimento, ou seja, a data que você deu entrada no benefício. Aí você tem a pensão por morte, auxílio doença, e as revisões podem ser administrativos ou judiciais, né? Administrativo você faz direto pelo INSS, judiciais tem que entrar pelo TR, pelos tribunais regionais federais da sua região, tá bom? Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, para deixar claro aí que o INSS, para você ver as revisões mais pedidas no INSS e saiba aumentar a aposentadoria. Não é que aumentar a aposentadoria, é ter uma aposentadoria certa para você. Que você pode ser que tenha dado a entrada e teve alguns erros. Como a gente sempre diz, o INSS erra e erra muito. Por isso que existem as revisões. Mas esse tem um prazo de decadência. Ou seja, estão nos primeiros 10 anos de aposentadoria. Passou de 10 anos, já não dá mais direito. E mesmo que você tenha direito, o INSS só paga os últimos 5 anos. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Beijo do Caco e até o próximo vídeo. Ah, não esqueçam, hoje, sábado, às 17 horas, tem live com o professor Walter Júnior. Vamos falar de assuntos importantes. Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. Pente fino em 2021, está tendo um cinema muito grande sobre esse pente fino. Se vai ser chamado realmente ou não vai. O resíduo de 13º salário, que muita gente está confundindo o resíduo do 13º salário de quem teve novas aposentadorias esse ano, depois da antecipação do 13º salário que foi feito pelo governo federal. Margem social, como que está, se andou, não andou, qual a situação da margem social. 14º salário, a mesma situação, se andou, parou, o que o relator fez, e etc e tal. PL 1973/20, de Alexandre Leite, que quer aumentar a margem consignada de 40% para 45%, ou seja, 40% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito. Está parado também isso no Congresso, na Câmara dos Deputados. PL 8949, que todo mundo sabe, parece que deu mandado aí. E a possível greve de paralisação dos funcionários do INSS, que ainda não tiveram uma posição definitiva. Então esses são os assuntos que nós vamos estar abrangendo hoje dentro da live do professor Walter Júnior e perguntas que tiverem no chat. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, anote e faça no chat ou mande por e-mail saque_papodeaposentado@hotmail.com.br. Tá ok, pessoal? Até mais tarde. Beijo do Caco, fiquem com Deus.